boa tarde a todas e todos, aos meus colegas de PX, aos empresários e empresárias que nos honram com sua presença, assistindo agora ou mais tarde. Também agradeço muito a nossa palestrante, Tatiane Prado, e a sua equipe, que está dando apoio. Hoje nós vamos dar prosseguimento com a nossa 11ª capacitação coletiva do PX. O PX é esse programa que apoia empresas de todos os portes de baixa maturidade exportadora, mas que queiram aprender a exportar mais, queiram entrar no mercado internacional de forma segura, planejada, conhecendo todos os recursos à sua disposição. Então, dando seguimento a essa abordagem, hoje nós temos a Tatiane e a sua equipe representando os Correios, e nós vamos abordar o Exporta Fácil, essa modalidade de exportação que é super conveniente e oportuna, tem uma série de vantagens para as empresas, super importante também para o envio de amostras, mas para várias modalidades de empresas ela abre possibilidades muito, muito importantes, e é sempre bom saber usá-la da forma mais adequada, mais responsável para conseguir maximizar os resultados, né? Então, aí temos, Tatiane gentilmente concordou em participar hoje para nos ensinar um pouco mais com profundidade sobre esse recurso. Agradeço muito e já passo a palavra para a Tatiane e para a Camila também para fazerem aqui o compartilhamento. Ótimo. Então, eu vou começar agradecendo, né, pelo convite. Agradeço em nome aí da empresa de Correios, tá? É sempre uma honra por parte da nossa empresa quando somos lembrados de que nós, no quesito, né, também no quesito internacional, no caso exportação nesse momento, somos lembrados e convidados aí para palestrar. É bem verdade que sobre exportação, aí a empresa de Correios, ela detém, sim, o conhecimento, né, para poder prestar esse auxílio por meio das assistentes comerciais, que no caso aqui estão eu, a Maria Cristina e a Camila. Então, meu super apoio. Então, eu vou incluir aqui a apresentação. Eu vou desligar a minha câmera porque eu estou meio tortinha, tá? Só para não ficar feio para você. Está aparecendo? Ainda não? Agora apareceu. Opa! Bom, bem como falou o Marcelo, né, pessoal, a gente vai falar agora sobre as soluções de exportação. São soluções em relação ao serviço dos Correios. É um dos serviços aí que vigorou no mercado, que é o Exporta Fácil. E nós vamos entender, assim, conhecer qual é a solução dos Correios por meio da exportação, seguindo aí as nossas regras aduaneiras, qual é o processo que o Correio tem que cumprir para poder permitir aí que os objetos postados nos Correios do Brasil possam chegar aí no seu destino final, tá bom? Então, o Exporta Fácil, ele é uma parceria, né? Quando ele foi construído, ele necessitou aí de uma junção de várias áreas, de vários órgãos, né, de órgãos aqui federal, para que pudesse cumprir as regras que existem dentro do nosso país. Então, nesse caso, temos o Banco Central, a SESEX, Receita Federal e os outros órgãos anuentes. Em relação ao Banco Central, eu acho que vocês devem conhecer a resolução 3.389, que fala sobre a questão dos exportadores brasileiros, que enviam mercadorias e serviços, e para eles manterem isso, necessita de uma parte financeira, que são aquelas questões relacionadas aos contratos de câmbio. Então, o Banco Central entrou com o conhecimento, né, relacionado à parte financeira bancária. A SESEX, ela é a Secretaria de Comércio Exterior, hoje está como secretaria, e ela é encarregada de implementar, criar, administrar a política de comércio exterior brasileira. E ela foi criada, não sei se vocês sabem, a princípio pelo governo Itamar, já tem um tempo, lá em 92, como uma medida provisória, que
ligada hoje, né, sob o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Hoje ela está como secretaria. Ela define políticas de comércio exterior, gestão do comércio, a tudo que se refere aí à proteção, né, do comércio brasileiro no quesito exportação. Então, ela prevê aí normas, supervisiona, orienta, planeja, controla e avalia essas questões relacionadas, né? Então, ela veio aí para acrescentar, para somar na elaboração desse serviço que é o Exporta Fácil. Eu só esqueci de comentar. Eu vou fazer a apresentação, mas no final vocês terão um tempo para fazer perguntas sem problema nenhum, tá bom? Temos aqui as universitárias, Cris e Camila, para caso vocês queiram fazer perguntas aprofundadas, elas têm aí para responder junto comigo. Bom, então, só acrescentando aí, né, a Receita Federal. Receita Federal. Quando o povo ouve falar da Receita Federal, bom, Receita Federal ou Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, né, ela é um órgão também que tem a responsabilidade aí de administrar os tributos federais, controle aduaneiro, inclusive, e além de atuar naquela questão da evasão fiscal, né, sonegação, contrabando, caminho, pirataria, e outras questões até ilegais, né, como tráfico de drogas, armas e até animais, que a gente infelizmente vê, né, às vezes nas reportagens da televisão. Alguém querendo mandar uma cobra para algum lugar, essas coisas assim. Então, por meio da Receita Federal, dessa fiscalização que ela faz, ela prevê, né, a preocupação e a inibição desses atos. Aí também temos, na hora da elaboração do Exporta Fácil, o apoio dos órgãos anuentes, que foram vários naquela época, né? Apesar que nós temos eles conosco até hoje, porque eles atuam diretamente no nosso fluxo postal, fazendo cumprir aquelas regras, né, que nós temos na legislação aduaneira. Então, são vários, não sei se vocês conhecem, mas temos a Anvisa, o IBAMA, o MAPA, o MC, o Ministério da Defesa, Secretaria da Receita Federal. Então, eles estão sempre nos nossos pontos, né, na entrada de cargas internacionais no Brasil, para nos apoiar quanto à verificação a tudo aquilo que faz reger a liberação, né, de uma carga internacional entrando no nosso recinto. A abrangência. Eu sei que até assusta, né, quando a gente fala assim, nossa, o Correio do Brasil consegue ter uma parceria tão ampla assim de 217 destinos? Sim, nós temos. De acordo com um acordo dos Correios do Mundo pela União Postal Universal, nós conseguimos aí fazer a exportação de envios de mercadorias, de itens, para 217 destinos. E essa relação, caso vocês queiram consultar, é possível por meio da pré-postagem, até pelo site dos Correios. Então, vocês conseguem saber se o destino ele está aceitando, né, a exportação. A exemplo, eu posso até dizer, recentemente nós tivemos uma questão relacionada a Portugal, que a aduana de lá teve uma questão. Então, no site dos Correios, essa informação já chega para a nossa aduana e a nossa aduana oficializa os Correios. E aí, quando o cliente precisa postar, ele vai saber se o país de destino, a fronteira, está receptivo à carga ou não. E esse programa do Exporta Fácil, ele já existe há 20 anos, já não é de hoje. Então, a expertise do mercado propiciou, ainda mais com a junção, né, dos órgãos envolvidos, em que, claro, que dentre eles entra todas as resoluções e regras para que venham amparar, tá? Então, exportações comerciais para mais de 200 destinos, nós já fizemos, mais de 400 mil exportações desde o início do programa e mais de 15 mil empresas já utilizaram o serviço do Exporta Fácil. As facilidades. Quantas facilidades permite as exportações de cidades onde não há a presença física da aduana? Porque, assim, o correio ele tem a capilaridade, a entrega a nível nacional. Então, todos os municípios do Brasil detêm uma agência dos Correios. Então, a pessoa não precisa viajar até aquele determinado ponto da alfândega para fazer um embarque.
Não, ela pode somente ir numa agência dos Correios, seguindo, claro, os critérios e as orientações lá para a postagem, e fazer um envio. Esse objeto, ele seguirá para os nossos pontos, né, de encaminhamento, os legado, nesse caso, segue aqui para São Paulo, que nós chamamos de Centro de Tratamento Nacional, para que, então, o órgão anuente, a aduana, faça a liberação. Como os Correios, ele teve toda essa conjuntura na formação desse serviço, nós temos aquela condição da dispensa da habilitação do portal único, Comex, porque o Correio ele tem atuação como um despachante aduaneiro. Ele detém essa alçada, essa autonomia na exportação. Ele atua como um despachante. E se vocês forem pesquisar, tem um custo, né, quando a pessoa vai contratar o serviço de um despachante aduaneiro. Mas no caso dos Correios, ele já detém isso e facilita muito, inclusive, com o esclarecimento e serviços que atendem aí perfis pensando na entrega célere e também na questão do custo. Os Correios, hoje, eles representam o exportador durante o trâmite aduaneiro sem custo adicional. Caso não tenha aí, né, questões que envolvam a necessidade de intermediação por parte dos Correios. Então, quando um cliente nosso tem alguma necessidade, ele pode acessar os nossos canais de atendimento e nós fazemos a interação para o cliente. Isso, independentemente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, postando um objeto ou mais de um objeto. O tratamento, o atendimento a esse cliente é isonômico. O custo, o frete postal ele é em reais e a indenização é opcional. Agora, quem pode exportar? Todo mundo quer exportar, mas quem pode? Bom, aí menciona que pessoa jurídica e empresa de qualquer porte mesmo, porque eu estava até mencionando, né? A isonomia no processo, sim. Então, o Correio tem a seguinte visão, alinhada com os outros órgãos anuentes junto ao governo federal. E o porte, ele se caracteriza pela visão da Anvisa, que é por faturamento anual, pelo IBGE, que é por número de colaboradores de uma empresa, e também pelo BNDES, que é por receita bruta ou renda anual. Então, ele dá a possibilidade de N empresas, mesmo em desenvolvimento no Brasil, aquele empreendedor iniciando um negócio, a grandes empresas também, e também a pessoa física fazer a exportação. Bom, mas nesse momento, falando da pessoa jurídica, também tem as entidades sem fins lucrativos. E são aquelas entidades, né, que tudo aquilo que ela arrecada, ela usa, ela destina exclusivamente ali ao patrimônio da própria instituição. As pessoas físicas, elas também podem exportar, inclusive aqui a gente está colocando em ênfase 2 pontos, os artesãos e os produtores rurais. Os artesãos, aqueles que confeccionam, então para levar aí, né, nosso talento na parte do artesanato, que é muito conhecido no exterior, inclusive, é possível por meio da exportação, claro que tem regras a seguir, e os produtores rurais também. As características. Bom, falando em características, além das mercadorias de vendas, né? Até o Marcelo havia comentado no início da vídeo agora, sobre amostras, mercadoria. Então, é nesse ponto também que nós gostaríamos de tocar, né? Aqui, por meio do serviço Exporta Fácil dos Correios, é possível, sim, fazer um envio de amostras. Bom, mas aí, como? Primeiro, o item tem que se caracterizar como amostra. E a amostra, ela não tem valor comercial. Então, são aqueles itens para simplesmente uma promoção de produtos do Brasil no exterior. Pensando lá em uma exportação no futuro, claro. Mas é só uma amostra, é só um cheirinho daquilo que pode ser realmente, né? Outro item, além das mercadorias amostras, agora também brindes. Brinde é aquela mercadoria que ela não constitui aí um objeto normal das atividades ali do contribuinte, mas ela entra naquela concepção assim, é gratuita
gratuita ao consumidor ou ao usuário final. Nesse sentido, podemos exportar no caso, né, brinde. Eu posso mandar uma agenda, eu posso mandar caneta, aquilo que seja brinde, não num entendimento quantidade que gere valor, mas a expressão dessa informação também tem que constar no documento para ser caracterizado, tá? Bom, aí também tem o conserto, até tem a ênfase, né? Não troca. Por quê? Até está enfatizado na apresentação. Porque a legislação brasileira, né, em relação à exportação, ela contempla a condição da exportação temporária de produtos. E ela ainda vai mais fundo. Ela ainda contempla a condição de equipamentos adquiridos no exterior, quando se tenha lá a necessidade de uma troca, substituição, reparo, restauração ou até o conserto. Mas a empresa de Correios tem a possibilidade, né, de fazer a exportação temporária, mas no quesito conserto. Bom, eu já estou dando a ênfase porque a legislação aduaneira ela tem uma amplitude. Contando a prestação do nosso serviço, fica restrito ao conserto. Bom, a exportação temporária, não sei se vocês já deram uma lidinha, né, e conheceram sobre o assunto, ela, dentro dos Correios, permite aí, né, o envio de um item para conserto, ou seja, um item, um equipamento, né, que se mostrou aí defeituoso, com algum problema, né, depois da nacionalização, depois que ele chega aqui no Brasil. Chega lá o item do exterior, uma pessoa aqui no Brasil que tanto esperou, quando ele abre a caixa, surpresa. Tá lá o item, caramba, vou ter que contatar o remetente para resolver isso? Como é que eu faço? Então, a empresa de Correios entra nesse momento para ofertar por meio do Exporta Fácil a exportação temporária desse item. Claro que vai demandar aí as documentações, né, na hora da postagem, mas pelo menos assim, garante que no retorno do equipamento, quando for ajustado, né, lá no destino, não tenha novamente aquela implicação do tributo, né? Porque assim, quando ele recebeu, danificado, ele pagou um valor. Então, ele exportou para o conserto, ele enviou novamente ao remetente, e agora no retorno. Para não incidir tributo sobre tributo, né? Então, existe aí a exportação temporária. Bom, agora a gente está falando aqui da cadeia da logística do Exporta Fácil. Aí pode parecer até um pouquinho assustador, né? Nossa, tudo isso para mandar um item? Porque nós temos que atender tudo que preceitua lá na legislação. Porque apesar do ramo de atividade da empresa de correio ser o logístico, ainda assim, nós temos que nos preocupar com tudo aquilo que rege para que o item que o cliente que nos aborda, né, deseja encaminhar, ele esteja conforme. Senão, nós vamos acabar impactando, né, a própria pessoa. Bom, então na logística, na cadeia logística, tem-se que o exportador, a pessoa que vai lá na agência de Correios, exportar, ou uma empresa também. Então, o Correios faz aquele papel do Siscomex, aqueles registros lá dentro do sistema de comércio, né, exterior, todos os registros, verifica se falta documento, faz os preenchimentos, formulários necessários, orienta se falta alguma ação, às vezes algum item específico, verifica o custo, prazo, site para acompanhamento no destino, qual seria o melhor serviço para o cliente. Esse é o papel da empresa de correio. E após recepcionado o item, é encaminhado para a fiscalização aduaneira na origem. Essa fiscalização trabalha lado a lado ali dos Correios, não só ela, mas ela é a parte bem interessada nesse processo, para dar o aval da liberação do item. Então, liberado, é encaminhado dentro do postal, aí foi firmado, né, vários acordos internacionais em que vários correios no mundo acabam complementando a distribuição dos correios no Brasil. Então, exemplo, né, outras empresas logísticas internacionais fazem esse transporte e o item chega na próxima aduana, que é a aduana de destino. Quando chega lá na aduana de destino, ela tem as regras dela, né, claro, cada país tem aí a sua autonomia
de acordo com as regras entendidas dentro da sociedade e expostas pelo governo local. Então, nesse sentido, a fiscalização aduaneira no destino faz ou não a liberação, aporta ou não tributo. E, após liberado o item, segue ao importador, a entrega final. Chegou! Fiscalização aduaneira no destino e importador. O destinatário deve rastrear a chegada no país de destino. É muito importante que você imagine, né? Encaminhar um item seu a nível internacional, você está mandando para fora do país, quilômetros. É importante que haja um acompanhamento desse objeto, um rastreamento. Aonde ele está? Ponto, alfândega ou não? Por parte dos Correios no Brasil, quando você detém um objeto, importa um item, você tem minhas importações para isso, inclusive para fazer os recolhimentos dos tributos, porque lá aparece. Agora, na parte da exportação, você pode utilizar o acompanhamento desse objeto por meio de um código, que é composto das letras, 9 números. Postado no Brasil é sempre BR, que você acompanha pelo site dos Correios lá no link do rastreamento, e também você pode acompanhar no próximo país de destino. Isso se corresponder a um serviço que você contratar a rastreabilidade. E o destinatário, ele é sempre o responsável pelo trâmite aduaneiro no destino. Quer dizer, é bom que quem está enviando, o remetente, contemple o envio com toda a documentação correta, porque senão imagine a implicação para o importador. Né? Tá do outro lado do mundo recebendo um envio que demanda uma documentação para liberar. Poxa, quem deveria encaminhar é o remetente, do conforme. Por isso que nos Correios do Brasil nós fazemos esse trabalho de apoio ao cliente. A documentação necessária. É muito provável que vocês conheçam até melhor do que eu, porque já devem ter feito o uso da documentação, né? No site dos Correios, inclusive, às vezes parece ser muito abrangente essa questão da documentação. Mas lá no site dos Correios ele fica bem separado e para cada serviço que o cliente quer contratar, lá contempla quais são os documentos. Claro que aí, de item para item, pode acrescentar documentação, né? Necessitar de uma documentação de algum órgão que necessita liberar e dar o aval dele. Mas, de qualquer forma, lá no site contempla aquilo que é de praxe, comum a todos, posso dizer assim. E na agência, o complemento disso. Bom, então, para qualquer destino aí, nós utilizamos a AWB, formulário, né, de postagem. Esse formulário, inclusive, está disponível lá no site dos Correios, também está disponível no pré-postagem internacional. O cliente faz o preenchimento, lá detém a orientação do preenchimento. Ele pode previamente preencher ou, se não, na agência dos Correios. A AWB é aquilo que acompanha é o conhecimento do embarque, mas é aquilo que acompanha o embarque. Só segue com ele. A nota fiscal. A nota fiscal é relacionada ao item, né, ao produto de envio que você está enviando. Vamos supor que seja um notebook, vai necessitar da nota fiscal. A Receita Federal quer saber o que está lá dentro, né? Afinal de contas, é um item. Você está mandando para o exterior, algo importante, algo de valor. Imagine se algo acontece. Você precisa declarar o que está lá dentro e a nota fiscal é um item necessário. Bom, também tem a fatura invoice, que é muito conhecido como comercial invoice ou até mesmo como invoice. Aí depende muito dos termos que cada um usa, mas fica aí dentro dessa situação, né? Comercial invoice, fatura invoice. Ela é um documento, né, que espelha fidedigamente a operação de compra e venda entre o importador e o exportador. Então, os documentos já tinha mencionado, né? Caso solicitado pelo órgão na liberação. E também a gente sempre alerta, que é uma situação, sabe, que a gente vê muito. A fatura comercial, tudo aquilo que implica um envio, tudo aquilo que implica uma exportação, gera documento, gera dados. É sempre muito importante que nós, assim como nós guardamos aí, né, por um tempo a nossa conta de água, luz, comprovante de pagamento, a gente também faça isso com uma exportação. Afinal, você está tratando
de um envio para o exterior, algo que você declarou, inclusive para a Receita Federal. Então, guarde sempre a nossa orientação, arquivado os documentos relacionados a ela. A nota fiscal. Aqui é só um modelinho dela. Vocês já devem conhecer ou ter se deparado com uma aí quando chega alguma encomenda na casa de vocês. Mas o que a gente quer enfatizar aqui nesse momento é a sigla CFOP. Ela significa Código Fiscal de Operações e de Prestações. É um código de sistema tributário brasileiro, que é determinado lá pelo nosso governo federal, né? E ele é replicado dentro dessa nota fiscal. Então, os códigos são, aí na sua grande maioria, né, para a venda 7101, revenda 7102 e amostra brinde 7949. Tá? A gente só colocou 3 aqui, que são os mais usuais, tá bom? Aqui é a comercial invoice, que eu estava comentando com vocês, ou invoice, vai depender do meio que vocês se apegarem ao nome, mas de qualquer forma, ela é bem simples, contempla os dados os dados do item, inclusive, e ela pode ser preenchida, né, no idioma inglês, que é a comunicação, a língua universal, ela também pode ser lida os dados com a versão na língua do país de destino. E os valores em dólar ou na moeda que foi negociada à venda. Ela é um espelho da nota fiscal. A AWB, então, tem bastante dado a AWB, né? Mas não se preocupem, ela tem os dados, ela pede dados, mas ela explica o que ela quer. Porque em si você precisa dizer na íntegra o que você está exportando. Imagine, você está mandando um item para o exterior, que vai passar por órgãos anuentes da liberação. Então, não é simplesmente, posso dizer nem simplesmente, né? Não é envio a nível nacional, que eu estou mandando para a casa da minha vizinha, que eu estou mandando para Minas Gerais, não, é algo que eu estou mandando para o exterior. Imagine, vai estar passando de alfândega a alfândega. Então, eu preciso do correto preenchimento desse documento. Então, é como eu mencionei, a AWB está disponível lá no site dos Correios, mas também na agência. Às vezes o cliente precisa de uma ajuda. Então, na agência a gente orienta como preencher. As formas de recebimento, não vou me deter muito, que é o contrato de câmbio, tá? E a forma de pagamento, de recebimento também do valor em cartão de crédito. Custos do exportar fácil. Aí você vai falar assim para mim, poxa, exportar deve ser caro. Olha, pensando em exportação, para atender esse nicho, teve a necessidade de fazer toda uma análise de mercado e tentar identificar o público que a gente precisava atender. Para isso, existem várias modalidades de serviço no Exporta Fácil. Então, o frete, ele já é cobrado em reais, ele não é cobrado em dólar. Então, menos mal, você já vai ter um valor real, você não vai ter que fazer câmbio para isso. Existe a indenização opcional sobre aquilo que você está encaminhando. Então, imagine, né? Você tem aí um valor da nota fiscal. Você pode indicar como para indenizar de 1,5% a 2%. Você tem custo para o limite, né, de indenização de cada país, porque cada país aqui tem item, né, contempla um valor para uma indenização, caso ocorra alguma questão. E você pode, inclusive, lá no site dos Correios, verificar qual é a relação, qual é o fichário dos países, identificando aí o país que você está encaminhando e a correspondência, o valor correspondente a indenizar. Então, como observação, até minha colega aqui explicou, como sem limites de valores e quantidade de caixas. Quer dizer, você é livre, é free para mandar os objetos que você deseja. Claro que tem um custo? Tem, mas aí você vai fazer toda aquela análise, né, em relação à necessidade, em relação ao que você está encaminhando, aquilo que solicitaram a você, a abrangência daquilo, mas você tem um facilitador, posso dizer, um intermediador para você. Você não vai precisar de um despachante aduaneiro para fazer isso, você vai ter os Correios que já têm o hábito de fazer. Então, aqui eu estou dividindo com vocês os serviços que nós contemplamos hoje no nosso portfólio de serviço,
para o Exporta Fácil. Então, nós temos aí o Premium, que ele aceita até 30 quilos, o Exporta Fácil até 30, até 2 quilos para o documento nacional, e assim segue, né? O Expresso, o Standard e o Econômico. Aí vocês vão falar assim para mim, eu quero mandar o Econômico, porque, então, mas ele só aceita até 2 quilos, né? Porque para cada serviço tem critérios para serem respeitados. Então, nesse sentido, a necessidade aí de você verificar aquilo que mais absorve, mais contempla a sua necessidade. Geralmente, até indicamos o expresso, porque ele acaba contemplando o peso e também tem a condição tem o frete, né, o custo, mas em relação ao prazo, ele acaba contemplando a maioria dos prazos, no sentido geral. Porque às vezes a pessoa não pensa só em custo, mas ela quer que chegue logo, aí ela fala, caramba, eu não tenho intermediário de uma situação, eu não quero, não é economizar meu problema, mas eu também não quero pagar caro. Então, meio termo, nós consideramos aí o serviço expresso. Bom, como vocês já devem conhecer, já devem ter visto, né, as leis da aduana, ter aí passado nem que fosse um olhinho nas informações da Receita, porque exportar necessita de conhecimento. No caso dos Correios, para enviar um item, até mesmo a nível nacional, existem regras de acordo com a lei postal. Então, a lei postal preceitua o tamanho dos objetos para envio trânsito a nível nacional e também tem a condição de aceitação a nível internacional. Porque, veja, você vai estar encaminhando para um outro país. E nisso existia um acordo prévio para que determinado item chegasse. E o item não é simplesmente o que está dentro do objeto, mas também no peso e no tamanho dele para aceitação. Então, para o serviço do Exporta Fácil, aquilo que foi acordado a nível internacional, nós temos aí as dimensões de aceitação para o serviço expresso e standard. Claro, essas informações ficam disponíveis lá no site dos Correios. Vocês têm, inclusive, como verificar se eles saem, se for informado de dimensão, ultrapassa aquilo que é aceito. Então, é a certeza daquilo que você vai encaminhar, não vai sobrepor um acordo internacional. Já que eu estava falando, inclusive, de legislação postal. Então, envolve aí os Correios do mundo. Bom, agora só as minhas considerações finais. Eu gosto bastante de falar do site dos Correios, inclusive eu convido vocês a conhecerem. A plataforma ela foi otimizada, né, recentemente. Nós temos lá no site dos Correios pré-postagem internacional, rastreamento de objetos, verificação de países para destino de encomendas, cálculo de prazo e preço dos serviços, preenchimento de formulários e tudo aquilo que rege de informação está no termo de condições de prestação de serviços internacionais que regem tudo que o correio tem que fazer para que o envio do cliente dele siga. E assim, como ele sabe tudo que tem que fazer, né, as regras, então é orientado o cliente a cumprir. Então, nesse sentido, eu sei que parece amplo, né, até a minha fala aqui, mas eu sempre aconselho numa questão assim, né? Quando vai se exportar, geralmente quem inicia exportando não sabe por onde começar. Quem já tem o costume de exportar, é mais fácil. Então, assim, se você tem a dificuldade em exportar, eu já tenho a solução para você, que nesse caso, seguindo uma agência dos Correios, eles terão a condição de poder orientar e fazer essa exportação, para que tanto tenha desembaraço, né, no Brasil e também no país de destino. E para aqueles que já têm o hábito de exportar, então sabe que os Correios apresentam a melhor solução nesse sentido por conta, inclusive, do custo. E pela amplitude, né, pelo âmbito de distribuição, a quantidade de países que ele detém no acordo. Então, bom, aqui eu encerro minha fala, apesar de gostar de falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, aí... Opa, já tem 2 mãozinhas levantadas. 3. Tá brotando. 4. Só aumenta. Quem dá mais? Bom, Tatiane, muito obrigado.
acho que podemos começar a responder então essas perguntas, já que elas não param de aumentar, vamos começar a respondê-las. Posso dizer que vai ser uma exportação por pergunta? Que essa pessoa que nós respondermos vai lá na agência dos Correios mandar um objeto para o exterior? Vai que ela queira mandar lá um vinho para a França, né? Ela deve ter algum parente lá, não é possível. Então fica esse combinado. Quem fizer perguntas fica com essa responsabilidade. Clarilene, você é a nossa primeira com a mão levantada. Por favor, pode abrir o seu microfone para falar? Olá, boa tarde. Na verdade, parabéns pelo projeto, por essas informações todas que serão, com certeza, muito úteis para nós, ao mesmo no meu caso, estou iniciando, né? Então, como eu tive dificuldades para entrar no início da live, eu gostaria de saber se esse material estará disponível para acessar, para ver, tirar as dúvidas. Sim, com certeza. Você pode... nós disponibilizamos, inclusive deixamos aqui o nosso contato, tá? Para retorno. Contudo, também temos o site dos Correios para orientação ao cliente no link de envio internacional. Também dispomos da nossa central de atendimento dos Correios no canal 30030100, inclusive via chat. Então, assim, se você tiver dúvidas, não saia com dúvida, né? Sim. Nos encaminhe para que você consiga aí fazer com que o seu objeto chegue, que você detenha, né, a expertise para fazer a exportação de forma correta. Então, você sim terá a nossa apresentação. Tá certo. Muito obrigada. Gentilíssima. Obrigada. Another question? Pergunta? Agora a próxima é a Ana Valcher, nossa técnica aqui do PX, da casa. Por favor, Ana, pode abrir o microfone. A joia. Boa tarde a todos, sejam muito, muito bem-vindos. Tatiane, parabéns aí pela apresentação, por trazer esse assunto que a gente estava super ansioso, pelo menos todo o time do PIEC São Paulo e São José dos Campos, nós estávamos muito ansiosos, viu? Parabéns. Tatiane, eu tenho 3... Oi, desculpa. Pode falar, amor. Eu tenho 3 perguntas para ti, tá? A primeira delas é alguns probleminhas que tiveram por parte de algumas empresas que eu atendo, que mandaram amostra, principalmente para uma determinada região, né, um determinado país, via Correios, portas fáceis, e a carga não foi localizada, e aí a reclamação desses 2 empresários foi o seguinte: a gente digita o tracking, mas o tracking não dá informação para a gente onde está a carga, e a carga retornou para o Brasil depois de 1 mês e meio e acabou passando na mão de 3 pessoas. Isso é um ponto. A segunda pergunta, que aí eu já faço um apanhado para te passar. Com relação à questão de atrasos, os Correios já instituiu uma forma de tratamento de indenização por atraso, exatamente por causa dessa questão, por causa dessas 2 situações. E a terceira e última pergunta, que eu peguei aí você falando, olha, então, vocês não precisam do despachante aduaneiro para fazer o processo. A partir do momento que a gente sabe que o despachante aduaneiro ele é um interveniente da operação, ele é um funcionário da Receita Federal, porém ele não é remunerado, a gente sabe que ele não é um profissional descartado, muito pelo contrário. E aí, dentro desse apontamento, a minha preocupação é as empresas que utilizam, né, o sistema do Exporta Fácil, que não declara a declaração única de exportação. E aí elas querem obter o regime aduaneiro especial de drawback. A gente sabe que a Receita Federal, ela cruza tanto as notas fiscais de venda para exportação, juntamente com a operação como um todo, vinculado à DUI, para a obtenção do crédito. Então, essas são as minhas 3 perguntas. Não, tudo bem, Ana. Bom, vou começar pela primeira, né, que você comentou aí que a experiência não foi muito agradável de alguns clientes que mantiveram contato com os Correios. Entendiam empresas, né, que você acompanhou a postagem pelo serviço do Exporta Fácil, teve aí um desdobramento ruim porque não houve a distribuição. Bom, por parte dessa situação, o objeto dentro de um ponto dos Correios é de responsabilidade dos Correios.
Então, nós estamos nas regras nacionais, aquilo que preceitua dentro lá do nosso direito do consumidor. O consumidor, eu sempre oriento aquele que não tem um serviço prestado, tento que então manifeste essa necessidade. Os canais da empresa, inclusive na apresentação tinha, mas eu reforço, são o site dos Correios, tem um link lá do canal da reclamação, inclusive até chat, que a pessoa pode interagir, né? Mas também detém a central de atendimento para o registro da reclamação, porque não é só porque está no âmbito nacional um item transitando nacionalmente, ele não vai abrir reclamação. Ele necessita, sim, o registro formal disso, que é a nossa preceitua lá no direito, né, do consumidor, faz o registro da reclamação, seguirá para uma apuração. E, claro, aí vai depender muito daquilo que ele contratou no ato da postagem. Então, como tem aquela questão do seguro, não sei se você pegou essa parte, né, de 1,5 a 2, então, nesse caso, tem aquilo que rege na hora da indenização. Mas aí vai depender muito daquilo que ele contratou no ato da postagem. E também existe, por parte do importador, isso eu estou falando agora no destino, a mesma forma. Ele também tem a possibilidade lá no destino de notificar o correio dele local, porque às vezes o objeto já até seguiu ao exterior. Quando dentro dos correios nós percebemos alguma não conformidade, aí segue-se ao cumprimento da indenização. Tá bom? Existe indenização, mas dentro daquilo que preceitua a notificação por parte do cliente, tá, nos canais de atendimento, nos canais oficiais da empresa, e o retorno será de acordo com aquilo que ele contratou e que preceitua no termo de condições da prestação de serviço internacional. Tá? Agora tem a outra pergunta que você... eu praticamente respondi duas numa, né? Que foi a reclamação e a indenização. Agora tem a última pergunta, que é em relação ao despachante aduaneiro. Eu vou passar a peteca aqui para minha colega Cris de trabalho, tá bom? Só um minuto. Oi, Elaine? Oi, Elaine? Ana? Ana, você nos ouve? É a Cris. Acho que ela mudou. O volume está um pouquinho baixo só, Cris. Tá. Será que agora está melhor? Sim, Cris, eu estou ouvindo. Melhorou. Sim. Obrigada. Ana, só complementando, você citou que essas amostras que tiveram algum problema de atraso ou extravio, né? Também é importante levar em conta o que a Tatiane demonstrou durante a apresentação. Às vezes o cliente envia amostras, coisas de baixo valor, e ele acaba elegendo uma modalidade mais simples, mais econômica. E a única modalidade, né, as únicas duas dentre as que a Tatiane mostrou, que garantem rastreamento, são tanto a Premium quanto a Expressa. A Premium, a gente sabe que, como é uma parceria entre Correios e couriers de primeira linha no exterior, ela é extremamente cara. Então, não vou nem considerar para caso de amostras. Mas a Expressa é a nossa preferida. Por quê? Como nós trabalhamos no internacional e sabemos que há liberação aduaneira aqui no Brasil e liberação aduaneira no destino, até mesmo para amostras, isso existe, o Expresso é a única modalidade que garante ao cliente não só o registro, o número, né, daquela caixa, mas também o rastreamento integral. Então, ele sabe o que pode estar acontecendo lá fora, porque muitas vezes não entregou essa amostra, de repente o destinatário foi chamado a pagar uma taxinha de liberação e ele nem compareceu, né? E se ele não escolheu uma modalidade que dê visibilidade para que ele possa rastrear, ele nem vai ficar sabendo das exigências lá fora para o destinatário. Então, isso é um ponto, tá? Outro ponto que eu gostaria de comentar, se é que eu estou lembrando bem da sua questão, né? Despachante aduaneiro de forma nenhuma é dispensável. Eu trabalhei em empresa privada durante 15 anos e eles são grandes parceiros. O projeto Exporta Fácil, na verdade, o que ele prevê? Ele prevê a dispensa do radar e como existe um custo, se o pequeno, se o micro ou até o MEI, né, porque nós temos muito MEI exportando aqui pelos Correios, eles não têm condições de pagar o parceiro que é o despachante aduaneiro num momento inicial. Então, o que o projeto visa, né, é que esse pequeno, esse micro, esse MEI, que ele comece de repente via Correios, sem o custo do despachante aduaneiro,
E a nossa torcida é o que já aconteceu com vários cases que temos aqui dentro, é que o cliente cresça para modalidades aéreas, para modalidade marítima, em que aí os fretes aéreo e marítimo vão ser mais convenientes do que uma tarifa postal, obviamente, e aí sim ele vai ter o despachante aduaneiro, o parceiro, para acompanhá-lo nesses registros, tá? Também não fica dispensada o registro da DUI, de forma alguma, né? Então, quando nós falamos lá atrás em alguma tela que não temos mais limite de caixas, né? O cliente pode mandar quantas caixas ele quiser mandar, respeitando o peso limite da modalidade. Então, se ele escolhe a modalidade expressa e ele tiver uma venda composta por 10 caixas, ele pode enviar as 10 caixas daquela única venda, sendo que cada uma das caixas respeite 30 quilos. Quando a gente fala que não temos mais limite de valores, a gente está lembrando de 2017 para trás, quando nós obedecíamos a legislação simplificada, somente emitíamos DSE, Declaração Simplificada de Exportação, e tínhamos o limite de $50 mil por venda, por exportação. Isso caiu. Hoje em dia, nossos representantes habilitados pela Receita, que não são despachantes, são trabalhadores dos Correios habilitados para entrar no portal único, né? Então, eles têm habilitação para o portal único, eles fazem o registro da DUI e das exportações. O que existe aqui dentro é que foi criado também em 2017 uma portaria que prevê assim: exportações acima de $1.000 são registradas no portal único, na DUI, pelos nossos colegas habilitados, tá? Que são os funcionários de Correios, como eu acabo de falar. Exportações abaixo de $1.000, elas são registradas de uma forma mais simples, no que a Receita chama de lista de remessa. Tanto o exportador que usa, né, que manda uma exportação acima de $1.000 e que vai ter ela registrada no portal com DUI, ou o exportador que manda uma venda inferior a $1.000 e que vai ser registrado numa lista de remessa, ambos recebem, né, ou têm acesso no final do processo, depois de averbada a exportação, eles têm acesso àquilo que no passado a gente chamava de comprovante. Então, quem teve a exportação liberada com DUI vai conseguir a averbação, o comprovante dessa exportação, no próprio portal da DANF, vai ficar lá disponível para ele. E quem teve a exportação abaixo de $1.000 registrada na lista de remessa vai receber por e-mail uma cartinha dos Correios comprovando que aquela exportação saiu por aqui na modalidade postal, foi averbada, para que eles possam, né, nos dois casos, se tiverem que fechar câmbio no banco, para que eles possam, então, comprovar isso no banco, porque o banco normalmente faz essa exigência. E esse é um dos documentos que eles devem guardar por 5 anos, conforme a Tatiane falou, né? Arquiva por 5 anos nota fiscal, fatura, guia de embarque dos Correios e o comprovante de fechamento de câmbio ou recebimento através de uma administradora de cartão de crédito. Eu estou tentando resumir um pouco, mas eu lembro que você também nos perguntou de drawback. Drawback no passado para nós era completamente inviável. Para quem estiver nos ouvindo, eu acho que a maior parte são alunos de vocês, então eles já sabem que o drawback, na verdade, é a imunidade, é a isenção do imposto de importação, uma vez que você consiga comprovar que depois você vai usar aquela matéria-prima num produto que você vai exportar, né, gente? Então, o que acontece? No passado, para nós, isso era inviável, porque nós somente fazíamos DSE, e na DSE não tinha nem campo para entrar com essas informações. Hoje em dia, já seria viável, porque nós temos acesso ao portal, a DUI, que tem todos esses campos para entrarmos com essas informações. Mas aí nós precisamos, assim, ser bem realistas, em que não temos expertise para isso, tá? Se um dia nós fizermos alguma exportação e tivermos que amparar o cliente com drawback, isso, vamos dizer, teria que ser tomado, assim, uma série de precauções para que o nosso operador habilitado soubesse fazer os registros de drawback, porque eu não vou lembrar com detalhes, mas eu fiz isso na empresa privada. A gente tinha que depois manifestar no RE o quanto foi usado daquela matéria-prima, não é verdade? Tem toda uma série de manifestações que você faz e você vai baixando a quantidade
que você declarou de matéria-prima importada que foi utilizado naquela sua exportação. Então, para isso, para o regime de drawback, hoje em dia nós ainda não temos essa expertise. Tá? Não sei se eu te respondi ou se fica alguma coisa ainda que você quer Sim, não, imagina, não fica não, eu agradeço. E é até bom a gente entrar nessa discussão aqui, nesse bate-papo dessa capacitação coletiva com todos os empresários, exatamente para sanar essas dúvidas, que muitas das vezes, não sei os demais colegas, mas eu já tive essas perguntas, né? E eu falei, bem, vamos aproveitar que nós vamos ter a capacitação, que vai ter as profissionais ali que vão trazer, vamos colocar isso, né, para todo mundo ter e saber, olha, realmente eu preciso agora entrar com o drawback, então, eu tenho que correr aqui com um volume maior e fazer realmente um embarque marítimo com um lote, um aéreo normal, com maior lote, utilizando realmente o recurso para não perder o crédito, né, o incentivo fiscal aí do abatimento e ter esse subsídio. Mas, meninas, muito, muito obrigada mesmo pelas respostas. Tá ótimo. Beijo, tchau, tchau. Tá, amor, obrigada. Qual a próxima pergunta? Agora, o próximo é o Igor Romano. Por favor, Igor, pode abrir o seu microfone? Alô, Igor, pode falar? Eu vejo que você abriu o microfone aqui, mas não estamos ouvindo você. Igor, talvez se você quiser mandar por escrito, de repente você... Alô, conseguem ouvir? Agora sim, perfeito. Era o microfone que estava desconfigurado, desculpa. Sem problema, obrigado. Boa noite, muito obrigado pela apresentação, sanou bastante dúvida, foi muito interessante. E eu gostaria de saber se existe algum protocolo especial ou alguma subcategoria para envio internacional de materiais de biotecnologia, que normalmente precisam estar armazenados, né, em gelo seco, ou em algum outro material específico, até para não sofrer degradação e etc. Tem alguma forma já estipulada pelos Correios para esse tipo de envio? Igor, material que necessite qualquer tipo de tratamento diferenciado, refrigeração, nós não temos. Então, você imagina, os nossos armazéns são armazéns comuns, a carga vai toda, né, para fora do país, ela é exportada na modalidade aérea, em avião de passageiro, então não existe esse tratamento diferenciado, tá? Não vemos isso assim a curto prazo para os Correios na configuração de empresa que nós temos hoje. Até mesmo eu ia te colocar, né, fazendo o link com a pergunta da Ana anterior, você é um caso típico, que se você manda algum produto diferenciado, que requer algum tipo de anuência, algum tipo de certificação, efetivamente esse trabalho do PX para você é primordial, porque a gente sempre insiste que os Correios é uma pequena parte do processo para algumas exportações, principalmente as do pequeno e do micro, mas que para exportar você precisa de planejamento, você precisa conhecer tudo que vem antes e o teu destinatário tem que conhecer tudo que vai haver depois da exportação estar no país dele. Então, certificações, alguns órgãos anuentes que precisam, né, que você precisa que eles se autorizem a saída do teu produto. Isso quem melhor pode te orientar sempre é um despachante aduaneiro. O que acontece aqui dentro dos Correios? Basicamente, nós somos transporte e liberação aduaneira. Nós não temos especialistas em diversos segmentos de produtos. Então, o que nós sempre colocamos para os exportadores, quando eles surgem com assim uma demanda diferenciada, que pelo jeito é a sua, que ele procure, né, verificar junto às escolas, junto aos cursos que você está vivenciando no PIEX, Sebrae também é uma grande escola para isso, para que você possa ter as certificações e as anuências antes de você, assim, tentar exportar o seu produto para não ser pego de surpresa, tá? Na hora que a gente estiver registrando
a sua exportação no Siscomet se houver a exigência de algum tratamento administrativo ou outra certificação que você não providenciou, tá bem? Ah, tá ótimo. Muito obrigado. Por nada. Próximo. Agora é o Luiz Espanhol. Pode abrir o microfone, por favor. Boa noite, me escutam? Em alto e bom som. Ok. Obrigado, PX, obrigado os Correios também, esclareceu bastante dúvida. Só reforçar aqui o que foi dito e confirma para mim, por gentileza. No caso de amostra, eu tenho que emitir a nota fiscal também com o CFOP de 7949, é isso? Tá. Aí eu assisti um vídeo no YouTube, no canal dos Correios, esses porta-fácil, que eu tô com uma dúvida aqui. Acima de 30 quilos, como que eu devo proceder? São 30 quilos por caixa ou 30 quilos na minha remessa? 30 quilos. Tá baixo, eu não tô ouvindo bem. Perdão. Agora sim. 30 quilos por objeto. Então, aquela sua caixa, ela é aceita no limite de peso até 30 quilos. Caixa. Isso. Passado disso, aí, se for possível, claro, né? Há a possibilidade, então, de fracionamento do item para encaminhar. Por exemplo, existem itens que é possível fazer a divisão numa outra caixa, para que contemple um peso menor e você consiga mandar pelos correios. Mas se não é possível, dentro das regras que contemplam nossa lei postal e as regras que contemplamos também no serviço de exporta fácil, fica aí o limite de 30 quilos. Tá. No vídeo ele se tratava da seguinte quantidade. Era uma artesã que ela fechou uma boa compra no exterior e ela disse que foi estacionado um container em frente à loja dela, ela foi abastecendo aquele container e depois, dali em diante, o próprio correio fez a parte de transporte, aduaneira, enfim. Eu lembro disso claramente. Você está me ouvindo, Igor? Não, é Luiz Espanhol. Luiz, desculpa, é a Cristina novamente. Vai, Cristina. Eu lembro porque esse vídeo me deixou furiosa em São Paulo. Realmente, né, a própria artesã, a exportadora, eu acho que era alguém do Nordeste, ela usou um linguajar e deviam ter corrigido aquilo. Gente, falou claramente que encostou um container no caminhão e coletou. Gente, pelo amor de Deus, nós não temos container e até as nossas coletas, elas são feitas com van, né? É uma van no máximo, os caminhões são só para transporte interestadual. Você tem toda a razão. Foi realmente um equívoco, né? Ruim dela, ela não deveria ter falado em container, porque isso não existe. Eu te confesso que isso encheu meus olhos, porque eu vou fechar uma remessa, com provável de fechar algumas remessas grandes, né? Mas eu gostei também, dessa sua, da análise da Ana, eu acho, de cada caixa, né, cada volume até 30 quilos. Vai me atender também. Tá, isso eu vou te falar alguma coisa. Nós temos sim, né, em estudo, um projeto para exportações maiores. Você viu que a Tatiane acabou de te esclarecer que são 30 quilos por caixa. Eu vou além. Nós temos disponível no nosso site o fichário de países que, acredite se quiser, tem alguns países que, mesmo na modalidade expressa, baixam esse peso individual por caixa de 30 para 20. Então, o nosso fichário de países fica lá à disposição do cliente para que ele possa consultar. Existem essas pegadinhas, sim. O que hoje, de forma geral, a gente não consegue abrir o detalhamento. Tá? Então, você pede para que eu me atente na legislação de cada país para não ter surpresa na hora do desembarque no país de origem, é isso? Exatamente. A gente tem no nosso site o fichário de países onde nós indicamos qual é o limite por país. Tá. Está em estudo, sim, o envio de exportações com capacidade maior. Não falaríamos mais em caixas, falaríamos sim em pallets, tá? Mas isso ainda está em estudo, isso ainda não existe, tá bem? Legal, vou torcer para que dê certo, isso vai atender bastante. Pessoal, obrigado e parabéns aí pela apresentação. Imagina.
Imagina, a gente vai até fazer a nota para o departamento, porque na época eu falei para eles, alguns clientes vão se confundir quando ouvirem isso. E dito e feito, né? Você apontou com muita precisão. Sim, beleza, obrigado. Bom, obrigado, Luiz. Próxima pergunta é da Fernanda Cassiani. Por favor, Fernanda, pode abrir o seu microfone. Sim, obrigada, boa noite. Parabéns, meninas, pela apresentação, pela clareza e pelo trabalho que desempenham no Correio, principalmente para nós iniciantes. Eu sou de São Paulo e eu gostaria de saber se todas as agências oferecem esse serviço ou são agências específicas, por favor. Assim, eu sempre digo para o cliente que para que ele otimize o próprio atendimento, ele utilize lá no site dos Correios o sistema pré-postagem internacional. Nós sabemos que sim, mas ocorre questões pontuais nas agências, né? Às vezes algum incidente é uma questão muito específica. Então, para que o cliente não dê viagem perdida, mas porque também ele acaba otimizando o próprio atendimento, nós sugerimos, né, a entrada lá dentro do sistema para fazer a consulta, e inclusive lá vai contemplar todas as agências da região que atendem os serviços e quais serviços, para que você possa, dentro daquilo que você verificou, fazer essa postagem. É só uma questão de não perder a viagem, tá? Sim, obrigada. E, por gentileza, poderia repetir o telefone? 30? Canal de atendimento dos Correios é o 3003-0100. Se for para falar sobre informações de produtos e serviços nacionais, você escolhe a opção 1. Então tá, muito obrigada e até breve. Até! Muito obrigado, Fernanda. Agora temos também uma pergunta da Nancy, que é técnica da nossa equipe, da casa. Nancy, por favor, pode falar. Olá, pessoal, boa noite. A minha dúvida é em relação à fatura. O frete é em reais e eu gostaria de saber se há obrigatoriedade de se declarar esse frete na fatura para fins de cobrança de eventuais impostos, tanto na origem quanto no destino. Na origem não, mas no destino. Desculpa o seu nome? É Nancy. Oi, Nancy. Olha, o que acontece nós não sabemos dizer se nos demais países vai ser usado a mesma base de cálculo que é usado no Brasil, mercadoria mais frete mais seguro. Mas como nada que a gente faz aqui é invenção nossa, a maior parte das coisas são copiadas, provavelmente sim. Então, o que ocorre? Se o cliente, ao emitir a nota fiscal, ele destacar o frete em reais na nota fiscal, obviamente vai estar em reais, ele deve, ao emitir a fatura comercial em dólares, também destacar o valor do frete em dólares, tá? Tem alguns clientes que preferem incorporar o frete no valor do produto, não destacam na nota fiscal e incorporam esse frete na fatura comercial em dólares. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar que quando nós temos a guia de embarque emitida no nosso sistema postal, o frete postal vai acabar aparecendo em separado. Então, assim, não adianta muito usar desse artifício. A melhor coisa é deixar tudo declarado mesmo, tudo aberto. Nota fiscal em reais com os produtos e o frete destacado, a mesma coisa na fatura comercial, porém em dólares, total de produtos, total de frete, e isso vai aparecer na guia de embarque normalmente, tá? Não tem como não aparecer na guia de embarque. Ok, muito obrigada. É até uma curiosidade, você não está tocando, mas, por exemplo, na importação, se a gente reverter esse assunto, né? A gente compra muito aí fora com a ilusão do frete grátis, mas se o fiscal for tributar a importação quando ela chega no Brasil, ele vai olhar na guia de embarque quanto custou o frete lá na origem. E se ele quiser, ele coloca isso, se ele quiser, não, ele coloca isso na base de cálculo, produto mais frete mais seguro e lasca a tributação na gente, né? Então, isso não tem como esconder, é obrigatório, seja no BL, numa WB, que apareça o frete, tá? Na modalidade postal é obrigatório que apareça. Ok, obrigada.
Por nada. Bom, agora estamos com o Luiz, é o próximo na fila. Luiz está de volta na fila. Pode. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Sim. Tá. É sobre a embalagem, as embalagens. O Correio tem esse fornecimento, ou isso é por conta nossa, ou ele nos fornece através de um preço, alguma coisa assim? Luiz, embalagem, a gente até tem as caixinhas nas agências, elas lindinhas. Desculpa, tá baixo o áudio, tá baixo. As embalagens, nós até temos nas caixas de correios, mas elas são focadas para a pessoa física que manda presentinhos, né? A embalagem do exportador, ela fica a critério dele. Você sempre tem que lembrar que a sua caixa pode ficar em cima de outras 4 caixas ou 5 com 30 quilos, ou ela pode ficar embaixo. Certo. Então, ela tem que ser uma caixa resistente. Normalmente, o nosso exportador, ele vende aqui dentro do Brasil. O Brasil é continental e ele manda, né, as vendas via aérea aqui dentro. Portanto, normalmente, a embalagem utilizada para as vendas aqui dentro do Brasil também se aplicam à venda ao exterior, tá? Sempre lembrar disso, a caixa tem que ser reforçada e ela fica a seu critério e a gente pede para que realmente, assim, ela tenha a etiqueta, né, com o endereço do destinatário também bem clara, tá? Tá ok, então. Obrigado, pessoal. Perfeito, obrigado, Luiz. E agora o Juan, que também é da equipe, está com a mão levantada. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Ouvimos bem. Perfeito. Uma dúvida. O governo vem falando sobre a privatização dos Correios, né, que está anunciada para o ano que vem, na metade do ano que vem. A minha pergunta é se isso afeta a operação de vocês, e no caso da lentidão, ou vocês estão trabalhando normalmente com essas informações? Desculpa o seu nome? Juan, né? É Juan. Isso, Juan Carlos. Uhum. Então, te comento, né? Em algum momento aí atrás, acho que a Ana nos perguntou a respeito de demora. Você vai reparar que se no site dos Correios você fizer qualquer simulação de preços e prazos internacionais, porque nós temos essa ferramenta, né? Até eu brinco, os nossos preços e prazos ficam lá escancarados para qualquer um simular. Existe uma linhazinha pequenininha que fala que os prazos não contemplam alfândega, nem no Brasil, nem do destino, justamente porque se houver algum impasse, alguma correção de documentos aqui, a gente vai precisar de um prazo maior e alguma demora do destinatário em apresentar documentação ou fazer pagamento de impostos do destino, esse prazo pode se estender um pouquinho, então a gente coloca sempre os nossos prazos internacionais como estimados. O assunto privatização, para te falar a verdade, a gente sabe tanto quanto vocês quando a gente lê as notícias aí fora. Aqui dentro isso está sendo tratado com muita cautela e nos orientam, né, que qualquer dúvida com relação à privatização seja direcionada ao nosso Fale com os Correios. Eles pedem para que esse assunto não seja tratado pelos porta-vozes, né, que estão aí inabilitados, vamos dizer, para falar desse assunto, tá bem? Tá certo, obrigado. Imagine. Obrigada a você da compreensão. Obrigado. E agora a Nancy está com mais uma pergunta também? Eu queria só complementar, fazendo uma última pergunta, a respeito de se existe uma lista de exceções de produtos que o Correio não exporta. Exemplo, bebida, algum tipo que, mesmo que tenha em condições, né, dentro dos limites estipulados, mas que tenha restrição por parte do governo. Sim, mas teria disponível isso para nós? Sim, existe, Nancy, e inclusive prevendo não só uma questão nacional, mas uma questão internacional, é sempre importante que você verifique se o item que você está encaminhando é aceito no país de destino. Não só uma aceitação plena, mas eu me refiro também à restrição. Então, proibição e restrição no envio de um item, assim da postagem, mas também no destino. Porque, veja, imagine se o item que você está mandando, né, não ser aceito nem dentro dos Correios e mesmo que siga por algum erro, falha
de qualquer forma, siga, né, o objeto lá no destino, também vai passar pelo órgão fiscalizador, e identificado a não conformidade, você pode aí até mesmo perder tempo e o dinheiro com a postagem. Então, nesse sentido, é muito importante essa sua preocupação. É necessário, sim, que você faça essa consulta. Essa informação ela é de cunho público, fica disponível por parte das proibições e restrições no site da Receita Federal, mas também você tem acesso no próprio site dos Correios na consulta das proibições e restrições. É sempre importante que aquele item que você vai encaminhar, você tenha conhecimento, né, da plenitude das especificações do produto mesmo, para que, às vezes, ele detém itens que podem ser restrição e necessitam de uma documentação para complementar. Então, essa informação tem à sua disposição lá no site dos Correios e, caso não fique bem clara essa informação para você no momento da leitura, você pode acionar as agências dos Correios ou também no próprio telefone ou via registro lá no Fale dos Correios e que você vai receber essa resposta formal da empresa, da área formatadora, no seu e-mail. Perfeito. Claro, ficou claro. Muito obrigada. Por nada. Bom, acho que chegamos ao fim das perguntas. Conseguimos. Na verdade, conseguimos? Não, vocês conseguiram. Eu tomando aqui crédito. Vocês conseguiram enfrentar essa fila de perguntas. Eu gostaria de comentar que, né, nós tomamos aí um tempo com perguntas, e acho que isso reflete o interesse que o tópico desperta no público, como é uma demanda real, concreta e que engaja bastante o público, é bastante acima da nossa média de perguntas. Então agradeço a gentileza desse tempo também de resolução. E, enfim, acho que podemos nos encaminhar para o encerramento também. Então, agradeço muito a disponibilidade da Tatiane e das suas universitárias, que também participaram tanto agora dessa nossa sessão de perguntas e respostas e da logística da apresentação. Peço desculpas por qualquer dificuldade técnica que nós estamos tendo, mas, né, isso acho que é do nosso tempo. Essa vivência tecnológica traz esses desafios. Agradeço também aos meus colegas que participaram e principalmente às empresas que assistiram, que são os alvos, para quem o PX existe, para quem o Exporta Fácil também está orientado, então são os nossos objetivos, nossos alvos de tudo isso, para vocês que isso é feito. Espero que tenha sido muito proveitoso. Contem sempre com o PX para apoiar vocês, e acho que posso falar em nome aí da Tatiane e das suas colegas, que contem também com os Correios, e faremos sempre o possível para fazer com que as suas cargas cheguem até os seus destinos. Então, Tatiane, mais uma vez, meu muito obrigado, e gostaria de passar a palavra para você. Agora é minha vez de levantar a mãozinha, pode? Claro. Bom, nós temos, né, aqui em nome dos Correios, agradecer novamente por terem se lembrado de nós. Realmente a gente sempre está num time junto aí para atender, né, ter esse esforço e o foco no atendimento nas dúvidas do exportador, tanto quanto no importador, que a gente sabe que são informações complexas, N informações, porque também aí vem dos órgãos anuentes, resoluções, portarias, normativas, mas assim, necessitando, consultem os Correios. Ele faz esse papel de pegar na mão mesmo que seja uma criança, e conduzir no sentido de empreendedor. Então, assim, é esse o papel que os Correios do Brasil também constroem. Não só atendendo os grandes clientes, mas o atendimento também se estende aos pequenos, né, os que estão começando. Até que ele tenha aí a expertise para fazer um processo internacional de forma sólida. Então, nesse sentido, contem conosco. Se necessitarem, os nossos canais de atendimento permanecem à disposição. Agradeço também ao Marcelo pelo convite e pela paciência. Graças a Deus deu tudo certo. Obrigada a todos e contem conosco, contem com os Correios. Muito obrigado. Contem
contem conosco também, espero que possamos colaborar mais no futuro. E eu muito obrigado a todos os participantes e boa noite a todas e todos. Até logo, qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.